As investigações do assassinato da vereadora Marielle Franco, do PSOL RJ, e de seu motorista Anderson Gomes, mortos a tiros há 6 anos, chegaram ao Supremo Tribunal Federal. O STJ enviou o processo ao STF após ser identificado o suposto envolvimento de pessoa com foro privilegiado no Supremo. Isso quer dizer que tem peixe grande na rede da Polícia Federal, pois foro privilegiado é o termo que designa o fato de que algumas autoridades só poderem ser julgadas diretamente pelo STF. São elas: presidente, vice-presidente, ministros, senadores, deputados federais, integrantes dos tribunais superiores, do Tribunal de Contas da União e embaixadores. A apuração corre em sigilo e não há detalhes de quem seria a pessoa com foro citada nas investigações, mas levanta novamente a dúvida que não se calou nesses anos. Quem mandou matar Marielle Franco? Como estão as investigações? 6 anos depois estão presos Rony Lessa, Elcio de Queiroz, Maxuel Simões Correia e Edilson Barbosa dos Santos. Rony Lessa e Elcio são acusados de terem executado o crime. Segundo as investigações, Maxuel participou do plano do assassinato e monitorou a rotina da vereadora, além de ter ajudado Rony e Elcio no desmanche do carro usado no crime e do sumiço das cápsulas da munição. Edilson é dono do ferro velho, onde o carro usado no crime foi desmontado. De acordo com investigadores, Lessa tratou com a PF de uma proposta de delação premiada e poderia indicar quem seria o mandante do crime que tirou a vida de Marielle. Ministros do STJ afirmaram de forma reservada que a Corte Especial do Tribunal chegou a discutir, em sessão fechada no fim do ano passado, qual seria o foro para analisar a eventual delação. Decidiram que o Ministério Público Federal poderia atuar. Oficialmente, a PF já informou que fechou delação premiada com o ex-PM Elcio Vieira de Queiroz. Ele dirigiu o carro utilizado na campana que terminou com o assassinato da vereadora. Na delação de Elcio de Queiroz, Lessa é apontado como autor dos disparos. Lessa foi expulso da PM e condenado em 2021 a 4 anos e meio de prisão pela ocultação das armas que teriam sido usadas no crime, pena aumentada depois para 5 anos. A mudança de tribunal significa que caberá agora ao STF validar ou não a delação premiada do ex-policial militar Rony Lessa, réu pela morte da vereadora e do motorista. A ida da investigação para o STF não significa que o processo permanecerá definitivamente no tribunal. O ministro que assumir o caso pode eventualmente avaliar que a menção da autoridade com foro no STF não tem elementos que a sustentem e enviar o processo de volta ao STJ. Não há informações sobre o grau de envolvimento dessa autoridade com foro privilegiado no crime, se seria um possível mandante ou se houve menção ao seu nome em alguma outra circunstância. Delações acontecendo. Ainda não é possível saber se o ex-policial militar Rony Lessa é ou não a origem das informações que levaram o inquérito a ser remetido ao STF, nem se trata de material para homologar sua delação premiada, que ainda estava em fase de negociação desde janeiro. Antes de ser assinada pelas partes e homologada pelo Judiciário, uma colaboração pode ser revista, ampliada ou cancelada tanto pelos investigadores quanto pelo delator. Investigadores da PF do Rio viram como empecilho ao seu trabalho quando o caso Marielle voltou às manchetes em janeiro, quando foi noticiado que Lessa havia fechado uma delação premiada e que essa seria homologada pelo Superior Tribunal de Justiça. Na verdade, não haviam sido finalizadas as tratativas. Não foi o primeiro dissabor recente que os policiais tiveram. Antes disso, foi criticada internamente a promessa feita pelo diretor-geral da instituição, Andrei Rodrigues, de dizer que o caso poderia estar solucionado até março deste ano. Segundo um dos investigadores do caso, o foco dos policiais do Rio é repetir o método da Operação Elpis, de julho do ano passado,
deflagrada 2 semanas depois da homologação da delação de Elcio de Queiroz, motorista do carro de onde foram feitos os disparos que mataram Marielle e Anderson sem que houvesse vazamento. A Elpis tinha como alvo o ex-bombeiro Maxwell Simões Correia, o Suel, preso sob suspeita de ter sido o responsável por monitorar os passos da vereadora antes do assassinato. A operação só foi deflagrada depois que a PF já tinha reunido um conjunto de evidências razoável a partir do confronto da delação de Elcio com elementos de corroboração, como localização de celulares dos suspeitos depois do crime. Um desses elementos de corroboração, por exemplo, foi conseguir os dados de uma corrida de táxi pedida por telefone após o crime. O dado foi fornecido não somente pelo delator, mas comprovado nos registros da cooperativa que enviou o taxista para a corrida. 6 anos sem respostas. O caso, que aconteceu em 14 de março de 2018, não foi solucionado até o momento. Um festival foi realizado em memória da vereadora e seu motorista. Manifestações espalharam-se por todo o país, pedindo justiça neste caso, mas também em muitos outros em que policiais mataram inocentes favelados.